Louvado seja Deus, boa noite, irmãos. Estamos no culto de oração, dia 26 de abril de 2023, e com exposição no livro dos Salmos. Eu peço que abra sua Bíblia para o Salmo 39. E hoje vamos falar dos frutos dos pecados, o fruto dos pecados da língua e das virtudes da língua. Esses frutos são morte e vida. Dependendo de como você usa a sua língua, você fala, você se comunica, você vai colher um fruto diferente. Você pode, por conta da sua língua, morrer. Por conta da sua língua, você pode fracassar. Por conta da sua língua, você pode pôr a perder todos os seus relacionamentos, na família, no casamento, no trabalho. Então nós vamos ler o Salmo 39. Então, aqui nós vimos Davi dizendo que ele tem um cuidado muito grande com os seus pensamentos, porque a língua fala do que a mente pensa. E depois que sair a palavra da boca, muitas vezes não dá mais para você trazer de volta. Então muitas vezes o silêncio é muito importante. Muitas vezes o silêncio é uma resposta melhor. Muitas vezes o calado. Eu lembro de um cidadão que ele brigou muito com a esposa dele e para corrigir alguns erros dela. E um dia então ele me disse: pastor, eu não vou mais brigar com ela, eu vou ganhá-la no calado, no silêncio. Então o silêncio ele tem um papel também muito importante. E aqui o Davi, ele, depois de fazer as considerações sobre seus pensamentos e língua, como ele falava, ele passou a considerar a brevidade e a vaidade da vida, como as coisas que passam tão rápido. Ele então passa a dizer da sua reverência, do seu respeito pelos julgamentos de Deus. E Davi, como todos nós, se sente inquieto pela a impiedade, pelas coisas ruins que acontecem, pelas contradições que vêm nessa vida. Muita coisa aconteceu nessa vida que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Por exemplo, o filho órfão. Ele não gostaria de repente, ter de enfrentar a sua infância sem pai. É fácil enfrentar a vida sem pai? Não é. Porém, não é impossível. Como é que acontece de não perder a paciência? Muitas vezes a gente perde a paciência, está estudando, a coisa se torna difícil, muitas vezes tem bullying no colégio, e então a pessoa perde a paciência e abandona os estudos. Se ele tivesse tido paciência, o que aconteceria? Ele poderia se formar, ele poderia ter mais facilidade para arrumar um emprego e ser bem sucedido. Davi também, ele foi muitas vezes perseguido, injustiçado, traído, e ele ficava impaciente, para fazer besteira. Quando a gente é traída, é magoada, é injustiçada, a gente tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Porém, Davi disse que havia uma coisa que freava a impaciência dele, a impaciência de esperar no tempo de Deus, como a gente viu nos salmos anteriores. O que freava Davi era orar. Orar é o exercício espiritual mais profundo, mais difícil e o que dá os melhores resultados. Então, depois dessa interpretação panorâmica, essa introdução panorâmica, vamos ler o Salmo 39. Então Davi, ele começa: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Ou seja, para eu não pecar com a minha língua, não fazer besteira falando o que não devo. Ele diz: enfrearei a minha boca, ou seja, vou colocar freio na minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Porque muitas vezes tem uma pessoa maldosa, perversa, que vai escutar o que você diz e vai lhe complicar pelo que você disse.
Então Davi disse, eu vou frear minha boca quando eu estiver perto de um ímpio, de uma pessoa perversa, né? No versículo 2 ele diz, com o silêncio fiquei como mudo. Muitas vezes o mudo passa melhor, viu? Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem. Então aqui já é um erro dele. Ele vai confessar de que muitas vezes ele deveria ter dado uma palavra boa e se calou. Portanto, tem um silêncio que é pecaminoso, tem um silêncio que é criminoso. Se o Roger encontra um menino deprimido e já vê marcas de que ele está se cortando e tal, e o Roger disse, eu não vou dizer nada, é pecado, está errado. Você tem que dizer, cara, não é por aí. Você não resolve problemas se cortando. Então tem um silêncio que é pecaminoso. Tem uma fala, tem um discurso que é pecaminoso. Então, aí o Davi diz, calei-me, calava-me acerca do bem, mas a minha dor se agravou. No versículo 3 ele diz, incendiou-se dentro de mim o meu coração, o coração dele, né? Sentiu, tipo como Jeremias, disse que ele não quis mais falar da palavra de Deus, que sempre que ele falava da palavra de Deus, os ímpios tentavam prejudicar ele, tentavam até apedrejar ele. E ele disse, eu vou me calar. Mas disse que como um fogo queimava o coração dele. Então enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo. Então falei com a minha língua e disse. Então Davi disse que tem coisas que você tem que fazer dentro de um certo tempo. Se você perder, vai ser muito difícil depois, talvez nunca. Ele diz, Davi diz, né? Dai-me, Senhor, a conhecer o meu fim. E a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil, ou seja, que eu não sou um super-homem. Versículo 5, ele diz, eis que fizeste os meus dias como a palmos, curtos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. É besteira você se achar um super-homem. É vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, se preocupam, se perturbam, né? Amontoam riqueza e não sabe quem as levará. Por isso, ele aqui, vendo essa fragilidade humana, ele diz, agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Não está em dinheiro, não está em juventude, não está na sociedade, está em ti. Versículo 8, diz, livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos, ou que eu seja envergonhado, né, por ter feito besteira. Vamos para o versículo 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, fiquei calado, não abra minha boca, porquanto tu fizeste. E o que ele está dizendo? O que Deus fizer, eu não vou questionar, não vou reclamar. E então ele agora aqui ora. No versículo 10 ele diz, tira de mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis, como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Vaidade é nada. Vaidade é um miolo de pote, vazio. É nada. Então ele, ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como estranho e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Então vamos baixar a cabeça e cada um ore e reflita. Eu tenho tido cuidado com as coisas que eu penso. Se eu penso coisa ruim, eu vou fazer coisa ruim. Se eu penso coisa ruim, eu vou falar coisa ruim.
Então, eu tenho tido cuidado com meus pensamentos e com o que eu falo. Eu já tenho visto que a vida é breve, que eu não tenho muito tempo aqui para ficar fazendo besteira e consertando, fazendo besteira que muitas vezes não dá para consertar. Ainda hoje eu estava vendo um programa policial, eles mataram um jovem, mais de um jovem, né? Mas eu lembro bem de um, e simplesmente foram lá e tiraram a vida dele. O que foi que ele disse? O que foi que ele fez? Talvez ele não pensou no que esse salmo diz. Considerar que não temos muito tempo para ficar fazendo besteira. Considerar que Deus sempre age certo. Pedir a Deus para frear a nossa impaciência, aprender a esperar em Deus. Aprender a confiar em Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nos abençoa, nos ajuda agora. Obrigado por mais um aniversário da Carmita. Abençoa ela, essa mulher virtuosa, abençoada. Obrigado pelas pessoas que estão aqui, pelos meninos e as meninas também, que o Senhor venha abençoá-los. Isso eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Todo mundo dê um amém com vontade. Amém? Muito bem. Então, pessoal, o propósito da nossa mensagem trata de como saber lidar com os pensamentos, com a vida mental. Se nós não sabemos lidar com a nossa mente, com os nossos pensamentos, nós também não vamos saber lidar com nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos dependem de conversa, de comunicação. Nós não vamos saber como resolver problemas. Se nós não percebermos que nós não somos super-homens, que nós não podemos andar por aí fazendo besteira, achando que nós podemos consertar depois, nem sempre dá para consertar depois. E que a nossa postura deve ser a do Davi. Senhor, diante da fragilidade do que eu sou, a minha esperança está em Ti. Sem Ti eu sou somente nada. Então ele diz no versículo 1: guardarei os meus caminhos para não delinquir, não pecar, com a minha língua. Frearei a minha boca enquanto o ímpio estiver perto. Você sabia que conta-se uma história, não é uma história verídica, é uma ilustração, uma anedota para ensinar, tipo uma fábula, para ensinar uma moral, uma maneira de vida. Diz que o camarada chegou em um lugar que tinha um monte de caveiras, só aquelas cabeças, a caveira, né? Aí ele passou e perguntou: de que foi que você morreu? Aí o cara disse: eu insultei alguém e ele me matou. E outro: eu com minha conversa enganei alguém e acabei morrendo. E a maioria daquelas caveiras ali, a pessoa tinha morrido por conta dos pecados da língua. Então, nesse início aqui, eu não sei quanto a gente vai andar nesse Salmo 39, a Bíblia fala dos pecados da língua. E que nós deveríamos colocar trava na nossa língua. Só para vocês terem uma ideia, vamos lá para o livro de Tiago, vocês meninos que estão com a Bíblia. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. E aqui Tiago fala dos pecados da língua, como é terrível, como muita gente ainda estaria casada se tivesse tido sabedoria em usar a língua, estaria empregada, estaria com saúde, estaria numa situação melhor. Então, no capítulo 3, o Tiago diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Ou seja, todo mundo quer ser mestre, ninguém quer ouvir conselho, todo mundo quer falar.
quer ter opinião sobre tudo, quer falar sobre tudo, especialmente na nossa época chamada de pós-moderna, que diz que é uma época em que todo mundo tem sua verdade, todo mundo pode dar sua opinião. Porém, pessoal, é uma tolice você dar opinião sobre o que você não sabe, só para falar. Está um grupo de pessoas ali, de 5, 6, 7 pessoas, alguém começa um assunto. Aí todo mundo quer dizer alguma coisa. Sabe o que seria honesto? Olha, pessoal, eu nunca pesquisei esse assunto, eu vou ficar calado. E se os outros tudo que falaram besteira, não sabiam o que diziam, o único sábio qual foi, Marta? Está num grupo de pessoas, aí tratar de um assunto, aí todo mundo deu sua opinião sem base. Aí teve um que foi honesto e disse, pessoal, não vou dizer nada porque eu nunca estudei isso, eu não sei. Hein, Yasmin, qual foi o mais inteligente aí? O que ficou calado. Então percebeu, Yuri? Que muitas vezes ficar calado é ser mais inteligente? E o sabidão falador é que vai ser o tolo? Então, continuando aqui, olha. O Tiago diz, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o varão, essa pessoa é uma pessoa perfeita. O varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Pegou aí, Roger? Você quer refrear todo o seu corpo? Você refreia refreando a língua. Se você não tem trava na língua, você não refreia nada na vida. Aí ele diz, no versículo 3, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir, o cavalo, dirigir todo o corpo do cavalo. Vede também as naus ou navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. É pequeno, não é um navio bem grande? Você já viu, Leonardo? O navio bem gigante e o leme é bem pequenininho. Assim a língua é bem pequenininha, mas ela acaba dirigindo o seu corpo inteiro. Desculpem aí. Vê também os navios que, sendo tão grandes e levados em impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Como mundo de iniquidade, ou seja, de ruindade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama, bota fogo no curso da natureza, e ela é inflamada pelo inferno, já levou muita gente para o inferno. Aí diz, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, bichos ferozes, como de aves, como de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar ou domesticar a língua. Por isso que Davi está orando, Senhor, me ajuda a segurar a minha língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha, de veneno mortal. Com ela a língua bendizemos a Deus, e com ela a língua amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial a água doce, a água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também pode uma fonte de água salgada, da água salgada e doce, Então, o que ele continua dizendo? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato, as suas obras com mansidão de sabedoria. Aí vai tecer vários comentários. Nós estamos trabalhando com os salmos. Aqui foi só para mostrar, porque Davi disse, não permita que eu peque com a minha língua. E olha, quais são os pecados da língua, A Bíblia fala
que uma coisa terrível é a língua mentirosa, a língua falsa. Nós vivemos numa época que tem muita gente enganosa, muita gente mentirosa. Em Provérbios 12, 22, o sábio diz, Provérbios 12, 22, ele diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então Davi sabia disso. Deus abomina o mentiroso. Portanto, o crente nunca pode mentir. Jovem de caráter, o seu caráter será medido pela comunicação. Aprenda a dizer a verdade. Se você começa a resolver seus problemas mentindo, primeiramente você está desagradando a Deus. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, diz que o pai só tem uma filha, a mentira. Através da mentira ele consegue que a pessoa faça tudo que não presta. Então o mentiroso, ele mente, ele rouba, ele saqueia, ele faz tudo que não presta. Então, por isso que Davi disse que eu não cometo os pecados da língua. Então começando, que eu não seja mentiroso. Outro, a língua bajuladora. Até chegou uma pessoa, né? Ele quer dar um golpe no Jarbson. Aí chega elogiando: mas Jarbson, você é tão lindo, é tão maravilhoso. Aí o Jarbson diz: esse cabo está querendo alguma coisa. Entendeu? Então a língua bajuladora é língua de cobra, né? Tome cuidado com a pessoa bajuladora. Olha o que o salmista disse no versículo 12. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os nossos lábios é o Senhor sobre nós. Aqui está dizendo que a pessoa ruim, o mau caráter, ele sempre está inventando história mentirosa. Outro pecado da língua, a língua orgulhosa. A língua orgulhosa fica se gabando. Olha o que diz o Salmo 12,5: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém a salvo aqueles que eles assopram. Então, na realidade, a língua orgulhosa é aquela língua que está preparada para fazer todo o mal que for preciso para se manter na fama, no cargo, na posição. Vocês já viram pessoas que não conseguem ficar caladas? Carmita é costureira e ela tem um monte de clientes. É uma quantidade incrível de mulheres que vão lá para ela fazer costura. Mas tem umas que eu fico lá embaixo. Elas já começam a falar lá de baixo. Alguns chegam buzinando no carro e gritando: Carmita! E ela dispara, tá falando, chega lá, eu não sei nem fôlego ela toma. Nem fôlego ela toma. Eu digo: pelo amor de Deus, como é que alguém consegue falar tanto e tão rápido? A Bíblia diz aqui em Eclesiastes 5:2: não te precipites com a tua boca. Tá vendo aí, ó, Yuri? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Aí, Jonatas, as nossas palavras devem ser muitas ou poucas? Muitas ou poucas? Aqui está dizendo que são poucas. Quem fala muito erra muito. Quem fala muito diz muita besteira. E outro pecado da língua, sabe qual é, Ravel? Você é rápido em responder. Língua rápida. Não pense antes de responder. Olha o que é dito aqui em Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabes que fazes mal. E em Tiago 1,19 ele diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
Então, sejam poucas as tuas palavras. Outra língua desgraçada é a língua do fofoqueiro, do difamador. Tem gente que gosta de ficar levando conversa, gosta de chegar e dizer: olha aqui, Yasmin, quero te contar a última, sabe aqui? Eu vou te contar aqui uma fofoca quentinha. Aí a Yasmin: conta, mulher, conta. Não, a Yasmin disse que põe a mão no ouvido. A Yasmin, quem fica escutando fofoqueiro entra em muita confusão, viu? Olha o que é que diz em Provérbios 20:20. O que é seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Em Levíticos 19:16 diz: o que é seu pai ou sua mãe amaldiçoar, apagar-se-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Aqui está mostrando o seguinte: tem gente que não poupa nem o pai nem a mãe. Onde chega é falando do pai e da mãe. Imagina dos amigos. Então, se você tem uma amiga sua que fala do pai e da mãe, o que ela não vai dizer de mim? Entendeu? A Bíblia fala da língua amaldiçoada, maldita. Em Salmo 109:17 diz: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, sabe que a maldição só fala coisa ruim. A língua ferina e cruel. Aquela que fala coisas porque ele não gostou de uma coisa. Às vezes a esposa, ela diz coisas horrorosas com o marido. Eu lembro de uma senhora que ela dizia para o marido: que você sofra um acidente, seja todo estraçalhado na ferragem do carro. A Bíblia diz que isso está mais fácil acontecer com ela do que com o outro. Entendeu? Então, língua ferina, língua que não tem trava. Aí o salmista continua. Ele vai falar da língua que se cala quando deveria falar. A língua que você poderia dar uma palavra para defender a pessoa, bastava contar a verdade. Olha, eu estava aqui, vocês estão acusando fulano, mas não foi fulano. Pronto. Mas aí, não, eu sou amigo do fulano, e então eu vou ficar calado. É outro pecado da língua que Davi disse que estava cometendo. Ele estava ficando calado quando ele deveria falar. Então nós vimos os pecados da língua. O autor de Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E como o leme é pequeno e dirige o navio inteiro, a sua língua vai dirigir sua vida tanto para o bem quanto para o mal. Se você não for um bom timoneiro, se você não guia direito o leme do navio, você poderá jogar o navio. Quem assistiu o filme Titanic aqui? O que aconteceu com o timoneiro? Ele tentou segurar o Titanic para não bater naquela montanha de gelo. Tentou desviar o máximo que ele pôde, mas ele não conseguiu segurar o Titanic. E o Titanic saiu na sua lateral sendo rasgada por aquela montanha de gelo e finalmente morreram, eu acho que mais de 1.000 pessoas. Eu tinha o número certo, mas mostrando que depois de certas negligências, não adianta você querer usar sua língua para se defender. Você já colocou o seu navio, que é a sua vida, em direção ao iceberg. E ele vai terminar com o Titanic. Você vai levar muita gente à tragédia. Portanto, nós devemos ter esse cuidado do salmista Davi. Cuidado com o que fala. Mas para isso é preciso ter cuidado com o que pensa. Aqui fala da língua maldita, maldizente. Aqui só sabe falar mal dos outros.
aquela que só sabe desejar o mal para os outros, aquela que só sabe amaldiçoar. Nós vimos o texto bíblico diz que essa língua maldizente, ela volta a maldição para si própria. Então, no versículo 4 em diante, o Davi vai refletir sobre a brevidade da vida. Ele ora pedindo: Senhor, me deixe conhecer se eu ainda tenho muito tempo, para eu não desperdiçar minha vida. O salmista, ele vai dizer também no Salmo 90, me ensine a contar os dias da minha vida para que eu alcance coração sábio. Por exemplo, o Jabson tem quantos anos, Jabson? Tem 11. Aí o Jabson disse: Senhor, quantos anos eu ainda tenho? Será que eu ainda tenho 70 anos? Ou então você pode ser ainda mais sábio. Eu sou um menino. Daqui quantos anos eu serei um jovem? O que é que eu deverei fazer? Vamos supor, até de 11 para 21 seria mais 10 anos. O que é que eu devo fazer nesses 10 anos para que daqui a 21 anos eu esteja preparado para assumir grandes responsabilidades? Roger tem quantos anos? Tem 11, do mesmo jeito. Quer dizer, para a maioridade, de fato, né? Para algumas coisas é 18, mas para o homem, 21. E está até para as mulheres, né? Mas a questão, ensinar a ver que a vida passa rápido. Parece que ontem a Yasmin era uma menina. E hoje, né, já está aí universitária, está estudando. E ela tem de aproveitar esse tempo da faculdade para estudar. Se ela negligenciar, vai sair de lá sem saber nada. Então, o Davi diz: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias, quanto tempo eu tenho mais aqui? Para que eu sinta quanto eu sou frágil, para que eu não ache que eu sou um super-homem. Tem gente que acha que vai viver 300 anos aqui, pela vida como vive. Bebe todas, come tudo, quer cair em tudo quanto é aventura doida, se acha mega super, e talvez seja mega super bobão. Mega super bobona. Então é preciso ter essa sabedoria. Davi diz aqui: olha, que fizeste os meus dias como a palma. Nossa vida é curta. Ele diz no versículo 6: na verdade, todo homem anda como uma sombra. O homem é como uma sombra que passa. Em vão, inutilmente se inquietam. Sabe o que é essa inquietação? Viver ansioso, preocupado. Aqui ele disse: não, eu vou, em lugar de ficar olhando para a desgraça que pode me acontecer, eu vou esperar no bem de Deus. Eu vou aceitar da mão de Deus o que me acontecer. Se eu, de repente, perder uma mão, eu vou agradecer: Senhor, obrigado porque ficou uma. Se eu, de repente, tiver que andar numa cadeira de rodas, Senhor, obrigado porque ainda eu posso andar em cadeira de rodas. Diga, Leonardo. Tá certo. Então, aceitar da parte de Deus os julgamentos de Deus, aquilo que Deus permite, não como teve uma mulher, presta atenção aqui. Ela, muito tempo, ela orou para que nascesse o filho. E ela não conseguia ter filho. Depois de muitos anos, aparece uma criança, ela engravida de uma criança. E o que aconteceu? Ela agradeceu a Deus: muito obrigado, porque o Senhor viu as minhas orações e me deu um filho. Aí o que acontece? Passaram alguns dias, a criança adoece. A criança está para morrer. Aí ela se desespera. E ela vai no quarto dela, se ajoelha e ela diz: Senhor, eu pedi um filho e o Senhor me deu, e agora o Senhor quer tirar. Olha, se o Senhor tirar o meu filho, eu nunca mais oro para o Senhor, eu nunca mais vou na igreja, eu nunca mais quero saber do Senhor. Rompo completamente com o Senhor.
cresceu. Isso foi naquele período da Idade Média, que o crime era condenado com a forca. E o filho dela caiu na criminalidade. Acaba só fazia coisa ruim. Finalmente, no dia que ele estava sendo levado para ser enforcado, a mãe entrou no mesmo quarto e começou a orar para Deus. Ó Senhor, por que o Senhor não levou ele quando era criança? Você entendeu aí? Entendeu, Marta? Não era melhor ter aceito a vontade de Deus? Ela disse: olha, se o Senhor permitir que o meu filho morra, eu não oro mais para o Senhor. Aí tudo bem, vou deixar de viver. Eu estou te poupando de um dia ver a desgraça dele. Então, quando Deus permite uma coisa na sua vida, agradeça. Agradeça, porque Deus sabe o que vem pela frente. Entendeu? Então, Davi, ele se refugia em Deus. Por conta do nosso tempo, nós vamos parar aqui. Mas ele diz: o Senhor é a minha esperança. Vamos ficar de pé e orar. Cada um aqui, de cabeça baixa, diga para Deus: Senhor, mostra quanto tempo eu ainda tenho nessa vida. Senhor, me dê sabedoria para eu usar a minha língua, os meus pensamentos. Senhor, me ajude a aceitar o teu julgamento sobre a minha vida. Me ajude a ter o Senhor como a minha esperança. Me ajude a não ser tolo, achar que eu sou um super-homem, que eu tenho mais 300, 500 anos. Me ajude, Senhor Deus, a aproveitar os anos que eu tenho com sabedoria. Eu vou convidar o Misael para fazer a oração de encerramento, pedindo a Deus sabedoria para usar a nossa mente, nossos pensamentos, e sabedoria para usar a nossa vida. Olha, Senhor Deus Pai, te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, abençoe, Senhor, para que possamos ter sabedoria, Senhor, a tua sabedoria vem do céu, possamos saber viver, possamos saber o que falar e quando não falar, quando devemos nos calar. Nos guarda, nos abençoa, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos cantar parabéns para a dona Carminha.